Bom dia, graça e paz, queridos. Tudo bom? Meu nome é Jober, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, na cidade de Santa Carmen, norte do Mato Grosso, né? E eu estou aqui, né, terminando mais um discipulado, né? Vim para a igreja logo cedo, tirei meus minutos de oração, né, orando, né, pela nossa cidade, orando pelo nosso Brasil e também estava discipulando uma pessoa. E a lição que nós estudamos hoje do discipulado foi sobre a igreja primitiva, sobre o contexto do surgimento da igreja. E nós vimos aqui que o contexto do surgimento da igreja foi um contexto de perseguição, foi um contexto de caos, onde os cristãos eles eram impedidos de se reunir em grandes aglomerações, onde os cristãos eram mortos, né, porque eles confessavam Jesus Cristo como o único sem Salvador. Daí o que eu aprendo com toda essa história que nós estamos passando, nesse caos mundial que estamos vivendo, né, com o tal do coronavírus, né, que nós não podemos deixar de adorar a Deus. Mesmo que você não vá à igreja, né, por uma força de decreto e também porque nós não podemos ser negligentes, né, nós precisamos preservar nossa integridade física, não é verdade? Então, o que acontece? Mesmo que a gente não vai se reunir em grandes aglomerações, nós precisamos continuar adorando a Deus nas nossas casas. Nós precisamos continuar lendo a Bíblia nas nossas casas. Esse foi o contexto da igreja primitiva lá de Atos. Eles adoravam a Deus em suas casas, com louvores, com salmos. E o que acontece? A igreja não deixou de crescer. Pelo contrário, a igreja cresceu de forma, né, maravilhosa. Milagres aconteciam, sinais aconteciam. E a palavra fala que muitas pessoas eram acrescentadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. E fala o seguinte, que o povo atraía a simpatia da sociedade. Então, queridos, nós que somos cristãos, nesse momento de crise mundial, nós temos que nos apegar ainda mais em Deus. Nós não podemos ser, né, propagadores do caos. Nós precisamos ser o que? Apaziguadores. Eu vejo algumas pessoas que elas são propagadoras do caos. Elas usam as redes sociais para estar propagando o caos. Nós, queridos, já temos o que? Né? No nosso ciclo de amizade, no mundo, muitas pessoas já estão com depressão, estão com crise do pânico, ansiedade, algumas pessoas já estão o quê? Com doenças crônicas, e daí acontece que essas pessoas elas vêm lutando contra essas doenças, elas vêm fazendo acompanhamento, né, espiritual, acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento com psicólogo, e se eu e você fomos o quê? Agentes, né, de destruição, propagar o caos. O que acontece? Nós vamos o que? Prejudicar ainda mais essas pessoas. Vamos prejudicar pessoas que estão com depressão, com crise de ansiedade, crise do pânico. Nós precisamos ser apaziguadores. Neste momento que nós estamos vivendo, um momento adverso, nós precisamos ser apaziguadores. Nós precisamos agir como os primeiros cristãos, a igreja primitiva lá de Atos. Nós precisamos orar um pelos outros, precisamos ajudar, repartir a nossa fé com os outros. Se for necessário, vamos ajudar aqueles que necessitam, né? Nós precisamos fazer a nossa parte diante de tudo isso que está acontecendo. Então, hoje o discipulado, querido, nós estivemos falando sobre comunhão, sobre a primeira igreja em Atos, e eu fiquei maravilhado, porque a igreja ela surgiu num contexto de perseguição, onde os cristãos eram mortos, os cristãos eram arrastados, tirados das suas casas, e a igreja, acontece, ela não deixou de crescer, porque eles se reuniam nas suas casas, liam a Bíblia, né, que acontece, eles adoravam o Senhor, né, com salmos, e os milagres aconteciam. Agora nós estamos vivendo esse contexto, é um contexto de perseguição, na verdade, né, através dessa doença, através desse vírus. Mas nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, nós precisamos perseverar em fé. É nesse momento que a nossa confiança em Deus tem que aumentar. É nesse momento que a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo ela deve crescer ainda mais. É nesse momento que nós devemos orar ainda mais. É nesse momento que nós devemos ler a nossa Bíblia ainda mais. É nesse momento que nós precisamos, querido, usar as redes sociais para a gente se comunicar um pelo outro, né? Mandar mensagens de áudio para edificar as nossas famílias, os nossos amigos. É nesse momento que a igreja vai usar todo o aparato dela, seja meio de mídia, querido, seja, né, qual for, a igreja vai estar usando todo o aparato dela para estar o quê? Apaziguando, para estar levando a paz. Querido, então, minha palavra, né, como pastor que sou, é o seguinte: seja apaziguador.
Seja um agente de milagre nesse momento de caos e não um agente de destruição, não um agente que gera pânico. Eu vejo muitas pessoas gerando pânico nas outras pessoas e principalmente são pessoas que são dizem que são tementes a Deus. Principalmente são pessoas que dizem que são cristãos. Nós somos cristãos, nós precisamos orar, confiar em Deus. A doença existe, a perseguição existe, a luta existe, sempre existiu. Sempre existiu, querido, e nós vamos passar por isso até a volta de Jesus Cristo, até a volta de Jesus Cristo. Então, nós escolhemos a forma que nós queremos passar. Ou a gente passa dando glória a Deus, orando, confiando em Deus, ou a gente passa angustiado, temeroso, com medo, e com um monte de outras coisas. Então, qual que é o nosso papel, diante do discipulado? Diante do discipulado aqui, o nosso papel é continuar orando. Então a minha palavra para você que está me assistindo, minha palavra para você que vai me assistir ainda através dessa live que vai ficar ali no meu Facebook, é o seguinte, querido, não tema. Os primeiros cristãos não temeram a Deus, eles continuaram cultuando a Deus em meio à perseguição nas suas casas. E a igreja ela não foi parada, a igreja ela continuou crescendo, e acontece, teve muitos milagres, muitas pessoas foram curadas, e eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão curadas, que tudo isso que está acontecendo no nosso meio, nessa pandemia que está acontecendo aí, veio, querido, não para nos destruir, mas veio para glorificar o nome de Deus. Jesus Cristo mesmo diz o quê? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos elevar o nosso ânimo. Nós precisamos elevar o nosso ânimo, precisamos o quê? Se chegar ainda mais a Deus. Se Jesus Cristo falou, para a gente ter ânimo, querido, então vamos perseverar, vamos erguer a nossa cabeça, vamos ser propagadores da paz, vamos ser propagadores dos milagres de Deus, vamos orar. Eu creio que muitas pessoas que estão doentes, algumas pessoas que foram infectadas, através das nossas orações, através, querido, da nossa perseverança, elas serão curadas, elas vão sair dos hospitais, vão voltar para o convívio das suas famílias, dando glória a Deus e testemunhando que Deus fez um milagre na vida delas. Então, nesta manhã, querido, eu, Jober Carlos, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen, a minha palavra é o seguinte para todos nós: vamos ser propagadores da paz, vamos unir em oração, vamos continuar cultuando a Deus nas nossas casas, lembrando que existe um Deus grande que está olhando para nós, que está trabalhando em nosso favor. E cada vez que a gente ora, cada vez que a gente busca a Deus, querido, o que acontece? O mundo espiritual ele se move em favor da igreja. Lembre-se da igreja primitiva. Lembre-se da igreja de Atos. Ela cresceu num contexto de perseguição, num contexto de caos, num contexto de morte, e o nome de Deus foi glorificado. Inúmeros milagres aconteceram. Pessoas foram libertas, pessoas foram salvas num contexto de perseguição. Nós estamos num contexto de perseguição, nós estamos num contexto de caos. E eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela vai crescer. E eu creio que o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Vamos orar, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja nos guardando cada dia mais. Amém? Onde você está, receba essa oração. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente por esta manhã, pelas nossas vidas. Quero te agradecer pelos meus amigos internautas, meus amigos, ó Pai, pastores, missionários, Paizinho, que estão, Senhor, lutando, que estão, ó Pai, aconselhando os seus rebanhos, ó Pai, que estão, ó Pai, com a cabeça erguida, crendo que o Senhor é o Deus que reverte, ó Pai, todas as histórias, ó Pai. Nesta manhã, neste discipulado, Senhor, eu me deparei com o contexto da igreja primitiva, onde ela cresceu ainda mais em meio às perseguições. E eu creio, Senhor, que nós vamos crescer, ó Pai. Paizinho, em meio a essa luta contra, ó Pai, o coronavírus, em meio ao caos, a tua igreja será, ó Pai, um agente, ó Pai, de pacificação. Será um agente, ó Pai, de milagres. E eu creio, ó Pai, que muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão libertas, muitas pessoas serão salvas para a honra e glória, Pai, do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, neste tempo, para que a gente possa agir segundo a Tua vontade. Abençoa, ó Pai, não só a nossa nação, esteja abençoando também as demais nações, ó Pai. Principalmente aquelas, ó Pai, que não têm estrutura, que a estrutura, Senhor, é mais precária que a nossa. Paizinho, age com poder, age com graça, ó Pai. O Senhor é o Deus que continua sarando a terra. Nós cremos, ó Pai, no Teu milagre, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém, querido? Um forte abraço, que Deus te abençoe, né? E que Deus possa continuar te guardando, né? Nós vamos continuar nos vendo aí pelas lives, né? Pelos nossos canais. Deus abençoe, né? A sua vida em nome de Jesus.